Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida da sua família. Romanos 8, 29 nos revela o propósito de Deus para a vida de todos os seus servos, de todos os seus amados filhos. Diz assim a palavra de Deus: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer fazer de cada um de nós, seus filhos, pessoas semelhantes a Cristo Jesus, para que dessa maneira ele, Jesus, seja o primogênito de muitos irmãos que serão semelhantes a ele. O propósito de Deus já teve início no momento em que nós fomos alcançados por sua graça. O Evangelho conquistou o nosso coração, nossos pecados foram perdoados, fomos aceitos na família de Deus, fomos adotados como filho, recebemos em nossa vida o selo e o penhor do Espírito Santo. O Espírito de Deus vive em nós. A obra de Deus em transformar as nossas vidas para que sejamos semelhantes a seu Filho Jesus já começou. E agora Deus a desenvolverá. Ele a desenvolverá fazendo com que nós a cada dia sejamos mais parecidos com o nosso amado Mestre, Salvador e Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus, e Ele trabalha nas nossas vidas a cada dia para alcançar esse propósito, é fazer com que nós sejamos pessoas mais semelhantes a Jesus nas virtudes de uma vida agradável a Deus. Assim, o Senhor desenvolve em nosso coração o amor, a bondade, a compaixão, que eram marcas da vida de Jesus. Jesus era conhecido por sua bondade, Jesus era conhecido por sua terna compaixão e pela maneira como ele se preocupava e agia em favor das pessoas que sofriam, das pessoas que estavam atravessando grandes dificuldades e perdas em suas vidas. Deus está trabalhando em nós para que essas virtudes se manifestem em nosso coração, para que a nossa vida seja moldada pela virtude fundamental, que é o amor, para que o amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo possa se manifestar em todos os nossos relacionamentos, de tal maneira que a bondade, a compaixão, a paciência, a fidelidade, o domínio próprio se manifestem no contato que temos com outras pessoas. Meu amado, Deus quer desenvolver em nós a santidade de vida do seu Filho Jesus. Jesus era conhecido por sua santidade. Certa vez, os homens o pressionaram, os homens começaram a fazer acusações infundadas contra ele, e ele lhes perguntou: quem de vós me acusa de pecado? Jesus nunca praticou o pecado, Jesus nunca agiu de modo contrário à lei de Deus. Deus quer que em nossas vidas essa mesma santidade seja uma realidade. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres que abominem a prática do pecado, que rejeitem a toda tentação, que se empenhem no caminho da santificação, que busquem guardar os seus corpos, a sua mente, em toda pureza diante de Deus. Pessoas que busquem guardar corpo, alma e espírito limpos, puros diante do Senhor, para que dessa maneira as pessoas, ao contemplarem as nossas vidas, possam ver em nós a marca do Espírito de santidade, o Espírito Santo de Deus, que atua na vida de todos aqueles que se submetem à sua vontade e vivem na sua presença, debaixo da sua orientação e do seu domínio. Meu amado, Deus quer que eu e você sejamos homens, mulheres cheios do Espírito Santo, inteiramente submissos a Ele, para que a nossa vida seja uma vida santificada pelo Espírito e para que nós possamos viver uma vida reta aos olhos de Deus, abominando o erro
e amando a verdade, a retidão e a justiça. Meu amado, Deus quer que nós sejamos pessoas semelhantes a Jesus e por isso Ele trabalha em nosso coração, gerando em nós a alegria da submissão a Deus. Uma das marcas da vida de Jesus era essa. Ele se deleitava em fazer a vontade de Deus. Ele se agradava em estar submisso a Deus, obedecendo a toda a vontade do Senhor. O Senhor Deus quer que nós, seus filhos amados, também tenhamos essa característica em nossas vidas. Ele trabalha para que sejamos homens e mulheres que o amem de tal maneira que possamos nos alegrar, deleitar em fazer a vontade do Senhor, conforme revelada na sua palavra, conforme manifestada ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. A ideia de um crente que considera a lei de Deus um peso ou que considera a vontade de Deus algo difícil é a ideia de um crente maturo. Porque à medida que nós nos tornamos semelhantes a Jesus, à medida que a imagem de Deus, a imagem de Jesus vai sendo implantada em nosso coração, nós nos tornamos pessoas que cada vez mais alegram-se em conhecer a vontade de Deus, em praticar a vontade de Deus e em viver uma vida inteiramente submissa ao Senhor. Meu amado, Deus já começou essa obra em tua vida, Ele já começou essa obra em minha vida. Sejamos submissos ao Senhor. Permitamos que Ele trabalhe em nosso coração e que dessa maneira Ele nos transforme em homens e mulheres semelhantes a Jesus, homens e mulheres que sejam, como diz o texto, irmãos de Jesus, o nosso amado primogênito, e que vivam uma vida em tudo semelhante à vida dele. Que Deus te abençoe.